Boa noite, meu querido. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui falando com você que está aí na sua casa. Isso mostra que Deus nos dá a vida, que Deus dá a vida. Quantos medos estamos vivendo, quantas preocupações, quantos desafios, ficando mais dentro de casa. Eu vou ler um versículo para vocês, que se encontra em Filipenses 2:9 diz assim: pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O que eu acabei de ler para vocês? Deus deu um nome para o Filho dele, de Jesus, para que toda a terra, para que todo mundo se dobre diante dele. Não tem corrupção acima do nome de Jesus. Não tem câncer acima do nome de Jesus. Não tem depressão acima do nome de Jesus. E não tem coronavírus acima do nome de Jesus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como que está esse Jesus na tua casa? Como que está esse Jesus na tua vida? Eu vim falar para você nessa noite sobre esse nome, Jesus, que não tem nada acima dele. Não existe nada acima desse nome. Fecha teu olho que eu vou orar com você agora, amém? Pai querido, aqui estamos, ó Pai, porque o Senhor nos dá vida, Senhor, e o Senhor nos traz a vontade de te adorar, ó Pai, de buscar a Ti, Senhor. Pai, cuide de nossos corações, assim como o Senhor vem cuidando, ó Pai. Cuide das pessoas que estão em casa, assim como o Senhor vem cuidando, ó Pai. Proteja a vida de cada um, ó Pai, que agora, neste momento, ó Pai, as pessoas que estiverem assistindo, as que forem assistir, ó Pai, possa ser tocado, ó Pai. Que o Senhor possa estar tocando a vida de cada um, Senhor, neste momento, ó Pai. Que eles se sintam abraçados por Ti, ó Pai. Que eles venham conhecer Teu nome, do Teu Filho que é Jesus, ó Pai. E que o Senhor venha fazer que esse nome, ó Pai, venha mudar vidas, venha mudar histórias, venha mudar famílias, ó Pai. E que esse nome de Jesus possa ser buscado cada vez mais e mais, ó Pai. Que não tem nada maior que esse nome, Jesus, ó Pai. Te entrego nas Tuas mãos nossas vidas, te entrego nas Tuas mãos tudo que irá acontecer aqui agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito,
te adoramos, te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, 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 oh. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e
Olá, muito boa noite. Você me recebeu na sua casa todos esses dias e agora eu tenho o prazer de te receber aqui na minha. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me receber novamente aí. Bom, esse tempo diferente que nós estamos vivendo nos exige um isolamento. Então nós mudamos o formato até do nosso culto por conta disso daí, tá certo? Infelizmente, precisamos viver debaixo de algumas situações. Mas eu quero que você entenda, isso vai passar. Já já a gente finaliza isso daí, tá certo? E quando a gente acabar, nós vamos sair do outro lado muito mais fortes do que nós entramos. Eu creio nisso. A gente vem falando aqui ao longo desses domingos, né, sobre o amor de Deus, sobre o que Ele faz, do seu resgate, da sua cura, do seu alimento, né, da sua paz. Nós falamos domingo passado sobre a resposta que nós precisamos dar ao nosso Deus. E hoje eu quero falar desse amor de uma forma geral, porque hoje nós vamos falar de Páscoa. Nós estamos vivendo a Páscoa. E eu queria que você entendesse comigo um pouquinho da Páscoa. Queria mergulhar um pouquinho dentro do que a Bíblia diz e aprender um pouquinho dessa história e colocar algumas coisas em práticas nas nossas vidas, ok? E para início de conversa, eu queria ler um texto com você. Quero ler com você poucas palavras, mas que fazem todo sentido na vida cristã. Lucas 24, 6. Só a parte A. Está escrito assim: Ele não está aqui, ressuscitou. Palavra do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos corações e as nossas mentes nessa noite. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Que Ele nos lembre do Teu amor e da Tua misericórdia. Nós estamos aqui porque nós Te amamos, porque nós entendemos que o Senhor é o Cordeiro Pascual, porque o Senhor é aquele que dá a própria vida para nos salvar. Cuida de todos, Pai. Se houver alguém com dor agora, se houver alguém com enfermidade, que o Senhor possa vir com a sua cura, que o Senhor possa vir com a Tua paz e sarar-nos, Pai. Por favor, tende misericórdia de nós, cuida do Teu povo, abra nossa mente e o nosso coração e fale conosco, por favor, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Para nós entendermos a Páscoa, a gente precisa voltar lá atrás, voltar lá na origem dessa história de Páscoa. Pois bem, você vai encontrar esses relatos lá no livro de Êxodo. Você vai entender que existe um povo, o povo de Israel, que estava vivendo debaixo de uma escravidão lá do Egito. Entenda o que acontece. Deus tem misericórdia desse povo e envia um homem para libertá-los. Esse homem, Moisés, tem o papel e a função de tirar o povo de Deus debaixo das garras do povo do Egito, o qual os escravizava. Então Deus começa a agir e vem sobre o povo do Egito 10 pragas. E você já deve ter ouvido essa história, as 10 pragas do Egito. E através desse período de situações, Deus tinha a intenção de que seu povo era liberto. Entretanto, nessa circunstância, o governador do Egito, Faraó, não tinha intenção de liberar aquele povo. E foram todas as pragas e paramos na 9ª. Vem sobre o Egito uma praga terrível, a 10ª praga. Todo primogênito seria morto. Mas Deus poupa o seu povo disso. E o que precisa acontecer para que o povo de Deus seja poupado dessa situação? Eles precisariam achar um cordeiro de 1 ano de idade, sem nenhum defeito, todo certinho, todo bonitinho, e esse cordeiro precisaria ser imolado, e o sangue dele teria que ser passado nos umbrais da porta. Entenda o que aconteceria. Aquela noite, quando o anjo da morte passasse, aquela casa cujo sangue estivesse passado nos umbrais, seria poupado o primogênito daquela casa. Mediante a isso, junto a isso, Deus pede ao povo de Israel que faça pães. E você já deve ter ouvido falar de um pão asmo. Esse pão ele não contém fermento. A ideia era que fosse um pão que durasse um pouco mais de tempo, porque esse povo partiria de viagem. Então, a Páscoa para o povo de Israel naquele momento significava 2 coisas em resumo: salvação do anjo da morte e libertação. Faz todo sentido para o povo de Israel a Páscoa nesse sentido, porque eles foram libertos e porque eles foram salvos. E o tempo foi passando
E quando Deus fala isso, eu preciso deixar isso claro para você. Ele pede para que todo ano o povo se lembrasse do momento da Páscoa. E a palavra Páscoa, ela no hebraico, ela significa pesar. Não sei se está certa a minha pronúncia, mas pular. Ou seja, o anjo da morte pulou aquelas casas. E Deus pede para que eles todos os anos comemorassem essa data, esse momento. E assim foi feito. Até que nós chegamos a Jesus. E quando a gente chega em Jesus, algo muito interessante acontece. A Páscoa ela é transformada. Logo no começo, quando Jesus se encontra com um homem chamado João Batista, João Batista tem uma frase muito potente a respeito de Jesus que nos coliga à Páscoa do Egito. Essa palavra é a seguinte, você vai achar isso aí em 1 João 1,29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse-lhe: Vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus assume o papel daquele cordeiro puro, sem marcas, sem nenhum defeito, sem pecados. Jesus assume o papel do cordeiro para nos livrar. Assim como livrou e salvou aquele povo, ele vai fazer isso conosco. Só tem um detalhe. Aquele cordeiro lá do Egito, o primeiro cordeiro para Páscoa, ele livrou, ele salvou os primogênitos e ele fez parte da libertação do povo do Egito. Jesus faz um pouco mais. Jesus é um pouco mais profundo. Jesus faz um pouco mais de sentido para nós. Por quê? Porque entendo o que acontece. Jesus ele não só assume esse papel de cordeiro sem mácula. Ele vem para o mundo, vive aqui sobre as mesmas pressões que eu e você, não peca, não falha, traz o início de um reino, começa a fazer sinais desse reino, como cura, como paz, como várias situações que Jesus faz. E ele, no final, quando a gente entra e é interessante que a hora que começa o tempo da Páscoa, é o tempo em que Jesus cumpre o seu papel final sobre a terra como homem. Então Jesus participa da ceia, e ali ele come pão, ele bebe o cálice, e ele deixa claro para os seus discípulos que eles precisariam fazer isso em memória dele. E aí então Jesus é entregue às autoridades daquele momento. Interessante que, do mesmo jeito que o povo estava no Egito, debaixo de uma escravidão, vivendo debaixo de ordem, sendo massacrado, Jesus começa a passar por isso de uma forma muito brutal. Eu quero te levar àquele momento que Jesus está vivendo. Deus sobre a terra, aquele que cria o universo, aquele que participa da criação do mundo, está preso. E como se não bastasse estar preso sem motivo, sem razão, ele sofre sobre ele algumas situações. Ele apanha, a pele dele é dilacerada por conta de chicotadas, de chibatadas que ele leva nas costas, cravam na sua testa uma coroa de espinhos que eu acredito que deve ter machucado demais. Mas qual é o sentido disso? Por que isso? O que faria um homem comum fazer algo assim? Ou o que faria Deus sofrer tudo isso? E é interessante que quando você começa a ler os evangelhos, você percebe que Deus estava de acordo com isso. Era da vontade deles que Jesus sofresse isso. E aí eu quero ler com você um texto que ele é uma pré antes de Jesus vir ao mundo, escrito pelo profeta Isaías. E é algo que traz clareza do que Jesus sofreria. E você já deve ter ouvido falar desse texto também. Nós usamos esse texto aqui nos cultos passados, mas eu preciso trazer ele à memória sua, para que você entenda o sofrimento de Cristo.
A palavra do nosso Deus diz o seguinte, Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. O 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Esse texto ele reflete demais o que Jesus passou, porque o corpo de Cristo foi esmagado. Ele sentiu muita pressão. E a pergunta é, por quê? E aí, talvez eu diga, por quem? E a resposta é você. Que história é essa? Que lógica é essa? A Páscoa do Egito está acontecendo agora com Jesus e de uma forma brutal. E não é só a salvação de um dia, mas a salvação de todo um sempre. O sacrifício que Jesus fez pelas nossas vidas vale para sempre. Ele levou sobre ele tudo, toda a nossa enfermidade, toda a doença, todo o nosso pecado. O texto é bem claro, e ele deixa claro isso, que ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz, isso tudo estava sobre ele. Deve ter doído demais, deve ter machucado demais aquilo, aqueles espinhos, a zombaria sobre ele. E eu quero que você entenda que aquele homem era Deus, ele tinha poder para parar tudo aquilo em qualquer momento, mas ele continua a fazer isso. E aí eu pego olhando para mim, às vezes a gente está com um pouco de nervoso na mente, a gente já arrebenta, a gente já fala um monte de coisa, a gente já quer partir para cima. E eu quero te levar a Jesus naquele momento, naquele sofrimento, tudo que ele está passando, e ele não reage. Como um cordeiro que vai para o matadouro, ele não abriu a boca. Dá para você entender o amor de Cristo pela tua vida? Dá para você compreender o quanto Ele te ama? Talvez você que é pai, mãe, talvez se você tivesse que fazer algo parecido para salvar o seu filho, você faria. E isso é compreensível. O amor do pai é muito forte para com o filho. Agora eu quero fazer uma pergunta para você com relação às pessoas que você não gosta. Aquelas pessoas que pisam na bola com você, aquelas pessoas que te machucam, que te magoam, te maltratam. Você faria isso por elas? Você teria coragem de fazer isso por elas? Porque foi isso que Jesus fez. Jesus teve coragem de ficar com a boca calada, de morrer como um cordeiro por causa de mim e de você. E há algo que a gente precisa entender nessa questão da morte de Jesus, que quem fez tudo foi Ele, e você não pode fazer nada pela tua salvação. Por isso que a gente usa um termo chamado graça. É algo que foi lhe dado de graça, é algo que você não pode fazer nada. Então o seu dinheiro não compra a salvação, o seu status não compra a salvação. Não tem jeito. As coisas boas que você faz nessa terra, as doações que você faz nessa terra, isso não te compra a salvação. Entenda você que o único que pode te salvar é Jesus Cristo, e Ele fez isso como uma ovelha, como um cordeiro. Não parou, sofreu tudo que tinha que sofrer por mim e por você. Eu queria que você entendesse o sentido da Páscoa. Salvação. Páscoa é salvação. Páscoa é redenção. Páscoa é misericórdia. Páscoa é amor. Nós estamos em tempos modernos e o comércio é dinâmico. Então ele traz a ideia de ovos de chocolate, de presente, de coelhos. Isso não faz muito sentido na Páscoa. Não tem muito a ver com a Páscoa verdadeira.
Eu queria lembrar você do sacrifício que Cristo Jesus fez pela sua vida, do amor que Ele teve por você, lá naquele tempo passado. Eu quero que a Páscoa faça sentido para você com as palavras salvação, redenção. Jesus tem a intenção de cuidar de você. Todo esse plano de vir à terra, de se fazer como homem, de sofrer, de levar os seus pecados sobre Ele e de morrer, foi por conta de você. E foi algo humilhante, algo terrível, algo massacrante, algo esmagador. Um Deus se dobra e morre na mão de homens pelo qual Ele morre para salvar. E aí a gente vai parar no texto que nós lemos ao início desse momento. Ele não está aqui, ressuscitou. E você precisa se lembrar da Páscoa como um momento em que Jesus se entrega por você como um ovelho. E você precisa se lembrar da Páscoa como um momento em que Jesus se entrega a você como um cordeiro. Porque Ele tem a intenção de te salvar. Porque Ele tem a intenção de te cuidar. Porque Ele tem a intenção de passar um tempo na eternidade com você. Entenda que quando Jesus faz isso, Ele tem projeto, Ele tem ideias. Essas ideias para mim e para você. Então, Jesus morre naquela cruz, humilhado, destruído, esmagado, com aquela coroa de espinhos cravadas, muito sangue. Eu quero te lembrar que Ele teve sede naquela cruz. E sabe o que serviram para Ele? Vinagre. Jesus morreu. E aí a gente vai parar nesse texto que nós lemos. Ele não está aqui, ressuscitou. Alguns dias depois, as mulheres foram até o túmulo. Quando chegaram lá, acharam um túmulo vazio. Onde está Jesus? E ao falarem com 2 homens que ali estavam, e esses homens tinham luz em si, eles dizem essas palavras: Ele não está aqui, ressuscitou. O sentido da Páscoa está na vida que Cristo tem e nos dá. Eu queria te incentivar a experimentar a verdadeira Páscoa, a viver a verdadeira Páscoa. Eu queria te lembrar o amor de Cristo pela sua vida. Eu queria trazer à sua memória o sofrimento que Ele teve para ter você com Ele. Trazer à tua memória toda a misericórdia, tudo que Ele sofreu, todo esse massacre por você. Domingo passado nós falamos de resposta. Qual vai ser a sua resposta nessa Páscoa? O que você vai fazer nessa Páscoa? Qual é o sentido dela para você? Como igreja em Cristo, eu quero falar para você que o amor de Deus não mudou, que o amor de Jesus não mudou, e Ele é para você. E se você quiser experimentar desse amor, esse é o momento ideal. Todo o sofrimento, tudo aquilo para te dar vida agora. Qual vai ser a sua resposta? Eu queria orar com você para a gente encerrar esse momento. Para você compreender o que Deus quer fazer na sua vida. Existe algo que nos afasta de Deus. Esse algo se chama pecado. E ele nos causa a morte. Mas não a morte, essa morte que você está pensando aqui. Ele nos causa a morte no sentido de separação. E eu queria pedir a você nesse momento, que se houver essa brecha entre você e Deus, esse pecado, que você fale para Ele agora, para que você experimente desse amor, esse amor derramado lá naquela cruz pela sua vida. Ok? Feche seus olhos. Se você quiser abraçar a pessoa que está do seu lado, se você quiser orar com essa pessoa, fique à vontade.
mas nós precisamos falar com Deus, nós precisamos responder a Ele, nós precisamos dar sentido à Páscoa, nós precisamos trazer à memória essa Páscoa e todo esse amor por mim e por você. Vamos orar? Deus Pai, em nome de Jesus, não existem palavras para lhe agradecer pela tua Páscoa, pela tua salvação, pela tua redenção, pela tua misericórdia para com as nossas vidas. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor é. Deus, nós estamos com medo pela situação que o nosso mundo se encontra. Nós estamos com medo de tudo isso, de tantas mortes, de tanta preocupação. Nós estamos com medo, Pai. Mas o texto que nós lemos de Isaías diz que o Senhor levou tudo sobre o Senhor. E o Senhor nos trouxe a paz. Por isso, Pai, nós queremos responder a Ti. Nós queremos provar desse Teu amor. Nós queremos que o Teu sacrifício vala sobre as nossas vidas. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós nos dobramos diante do Senhor para lhe pedir misericórdia, para pedir ao Senhor que venha sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos abrace. Nós cremos na Tua ressurreição, nós cremos no Teu sacrifício. O Senhor é o Cordeiro que nos trouxe a paz. Por favor, ó Pai, continue assim sobre as nossas vidas. Traz redenção para nós. Deus, cuida dessas famílias. Traz redenção sobre as famílias que estão conosco, Pai. Deus, traz esse filho de volta, traz essa mãe de volta, esse pai. Senhor, em nome de Jesus, coloca do Teu amor e a Tua graça sobre essa casa. Por favor, Jesus, cuida de nós. Nós só Te louvamos e Te adoramos, porque o Senhor é o Cordeiro Pascal, que traz paz, que traz vida, que traz salvação. Muito obrigado, Jesus, por tudo que és, por tudo que tens feito. Cuida das nossas famílias, cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Muito obrigado por me receber na sua casa. Fiquei feliz de ter vocês aqui em casa. Foi um prazer poder cantar, poder ouvir algo da parte de Deus com você. Não se esqueça do amor de Cristo pela sua vida. Não se esqueça de tudo que Ele sofreu, de como Ele foi humilhado para que você tivesse salvação. Não esqueça o verdadeiro sentido da Páscoa. Ei, responda a Ele. Esse momento é um momento excelente para você fazer isso. Mudança de vida faz todo sentido. Que Deus cuide da sua família, que Deus cuide da sua semana, que Ele possa te dirigir, te guiar, que as bênçãos dEle estejam sobre a sua vida. Foi mesmo um prazer estar aqui com você. A gente está vivendo um momento de pandemia. Coronavírus não é brincadeira. Lave suas mãos, tenha cuidado na sua casa. Cuide dos seus filhos.
Cuide da sua família. Se você tiver um pouco mais de idade, se previna. Fique em casa. Deus vai cuidar da gente. Nós vamos sair do outro lado bem mais forte do que nós entramos. Que Deus te abençoe. Uma excelente semana para você. Grande abraço.